Boa noite a todos. Gostaria primeiro de agradecer a compreensão. Essa é a nossa primeira aula online, ok? O curso presencial, né? Mas nesses três próximos encontros, né? Nós vamos fazer ele online, tá? Eu estou fazendo essa gravação também para deixar registrado, né? Para que as pessoas que não possam participar da nossa aula ao vivo, né? Tenham esse registro, ok? O assunto que eu separei para discutir aqui com vocês é a respeito de definição de qualidade, tá? Nós havíamos discutido, né, que a definição de qualidade ela é muito subjetiva, né? Qualidade boa para alguns, né? É uma determinada situação e para outros é outra, né? A gente já viu diversas vezes, né, na nossa vida pessoal, né? Pessoas que gostaram de um determinado produto, de um determinado serviço, né? E pessoas que não gostaram desse mesmo produto ou desse mesmo serviço, tá? E aí, né, um estudioso de qualidade, né, um guru moderno da qualidade chamado Garvin, lá nos Estados Unidos, né, ele tentou tirar um pouco dessa subjetividade da definição de qualidade, né? Não simplesmente por uma questão teórica, né? Mas ele queria definir qualidade para que as organizações pudessem entender, né? Como aumentar a satisfação dos clientes, né? Aumentar a fidelidade e, obviamente, no fim do dia, aumentar os seus negócios, né? Então o Garvin, ele, através desse estudo que ele fez, né? Ele dividiu a qualidade em algumas dimensões, que ele chamou de 8 dimensões de qualidade, tá? E aí eu vou compartilhar a tela com vocês, né? Para a gente discutir um pouco essas dimensões de qualidade aqui do Garvin, tá? Então o Garvin, lá em 1987, né? Ele escreveu um livro, né? Que eram as 8 dimensões da qualidade, né? Aonde ele conceituava a qualidade através de 8 dimensões ou de 8 aspectos, né? O primeiro ele chamou de desempenho, né? Que é a capacidade da organização em atender aquilo, né? Que ela prometeu ao produto ou ao serviço oferecido, né? Então, basicamente, atender as características básicas de um determinado produto, né? Então, se eu ofereço um carro 1.0, né? Um dos atributos de qualidade que eu estou oferecendo é um carro de baixo consumo, tá? Não deveria se esperar, né, que eu comprasse um carro 1.0 e o consumo dele desse, por exemplo, 6,5 quilômetros por litro de gasolina, tá? É inconcebível para esse tipo de produto desenhado, né, para ser econômico, tá? Então, desempenho é o atendimento às condições básicas do produto. Depois, ele colocou uma outra dimensão que ele chamou de características, né? E o que que são essas características, né? São aquelas características suplementares que eu coloco, né, em adição às características básicas, né, que o meu consumidor, o meu usuário daquele produto, né, começa a enxergar valor, né? Então, além daquelas características básicas, eu ofereço alguma coisa a mais, tá? E aí o consumidor, ele aumenta a satisfação, né, com relação àquele produto ou aquele serviço oferecido. A terceira dimensão que o Garvin traz é conformidade, né? Quando eu estabeleço um determinado produto, um determinado serviço, né? Quando eu vendo, né? Eu ofereço no mercado, né? Um determinado produto ou serviço, eu ofereço ele de acordo com determinadas características, determinadas propriedades, determinadas especificações, tá? E o atendimento a essas especificações é que o Garvin ele chama de conformidade, né? Então o Garvin chama de conformidade todo produto que também atende, né, aquelas especificações aos quais, né, eu estou oferecendo ao produto, né? Estou colocando em contrato, né? Estou colocando nos termos de aceite do meu consumidor.
tá? O outro ponto que o Garvin coloca é confiabilidade, né? Ou seja, o quanto que eu consigo confiar, né, no desempenho do produto ao longo da sua vida útil, né? É muito comum a gente ver exemplos, né, de a gente comprar um determinado produto, né, esperando que o produto ele tenha um desempenho bom ao longo do tempo e depois, sei lá, de um ano, né, um ano e meio, esse produto começa a falhar, né? Bem antes do que a taxa do que eu esperaria de falha do produto, né? Obviamente, nós não esperamos, né, que o produto ele tenha um desempenho ad eterno, né? Mas ele tem uma determinada expectativa de confiabilidade, né? Então, por exemplo, então, quando eu compro uma televisão, eu não esperaria que essa televisão desse problema, sei lá, em pelo menos nos próximos 5 anos, né? Tá? Então, essa taxa de confiabilidade é o quanto que eu posso esperar, né? O produto funcionando, performando adequadamente naquele período. Depois, o quinto elemento, o Garvin chamou de durabilidade, né? Então, um determinado produto, um determinado serviço tem uma determinada durabilidade, né? Não se esperaria também que esse produto durasse a vida inteira, né? Mas também não se esperaria que eu comprasse, por exemplo, um eletrodoméstico, né? Uma batedeira de bolo, um liquidificador, né? E depois de 6 meses esse eletrodoméstico ele quebrasse, tá? Né? Então, durabilidade é o quanto que eu esperaria, né? Que o produto ele tivesse uma determinada duração, né? Ao longo da sua vida útil. Ao longo dos anos, né, começou a se perceber, né, que todo produto ele estava associado também a uma taxa de atendimento, a uma taxa de serviço, né, tá? E aí o Garvin colocou isso como um elemento 6, como dimensão 6, né? Então, dimensão 6 é atendimento, né? Então, o Garvin percebeu que muitas vezes o produto, né, ele pode performar muito bem, né? Mas o atendimento durante a venda ou durante a pós-venda, né, assistência técnica do produto, pode também causar insatisfação ou aumentar a satisfação do cliente, tá? Muitas vezes nós decidimos a compra de um determinado produto, né? Muitas vezes não somente pela qualidade daquele produto, mas também pela qualidade do atendimento, né? Muitas vezes nós também como consumidores, né? Muitas vezes optamos por um produto com uma qualidade inferior, né? Mas pela qualidade do atendimento, né? Quantas vezes a gente permanece comprando, né? Pizza naquela pizzaria perto de casa, porque o atendimento ele é muito bom, né? Então, apesar de haverem outras pizzarias, né? Muitas vezes com pizzas melhores, né? Com preços menores, com preços mais atrativos, né? Eu continuo comprando pelo fato de ser bem atendido, né? Naquela pizzaria que atualmente eu utilizo, né? Então, isso é a dimensão atendimento, tá? A próxima dimensão que o Garvin coloca é a dimensão estética, né? Tem muitos produtos, né, que também a estética ela passa a ser um elemento fundamental na satisfação de qualidade do consumidor, né? Principalmente aqueles produtos, né, que eles ficam visíveis, né? Então, quando eu compro, por exemplo, um celular, né, eu não esperaria que o celular tivesse, por exemplo, uma qualquer danificação, né? Na sua parte externa, né? Mesmo que fosse um risco, né? Apesar que, né, esse risco não pudesse comprometer o funcionamento do aparelho, né? Tá? Então, quando o vendedor ele me vende um celular riscado lá, né? Fala, olha, isso aí não vai comprometer o funcionamento do celular, né? Mas eu falo, não, tô comprando celular novo, não quero ele riscado, né? Mesmo que seja na parte posterior, que depois vai a capinha, tá? Então tem muitos produtos, né, que a estética ela é importante, tá? Quando eu tenho um determinado serviço, por exemplo, né, eu tenho lá um salão de beleza, né? Eu não quero entrar naquele salão de beleza e o ambiente tá, por exemplo, muito sujo, né, tá? Então a estética passa também a fazer parte da dimensão de qualidade que me faz com que eu escolha um determinado produto ou um determinado serviço, tá? E por último, né, a oitava dimensão,
o Garvey chamou de qualidade percebida, né? E o que que é qualidade percebida pelo Garvey, né? Qualidade percebida é quando eu olho uma determinada marca, né, tá? Um determinado produto, né? E pela marca, pelo produto, pelo fabricante, né? Eu já tenho a percepção de que aquele produto é bom ou ruim, tá? Um exemplo ruim, né? A CCE era uma empresa de eletrônico, né? Que normalmente ele dava problema, né? Dava problema de qualidade, né? E aí ele teve um apelido, né? CCE, conserta, estraga. Tá? Então, sempre que eu via um produto CCE no mercado, né, eu já associava aquela marca a um produto de péssima qualidade, né? Tanto é que a CCE saiu do mercado e quando ela voltou, ela teve que mudar de nome, tá? Para poder, obviamente, oferecer seus produtos, porque senão essa má qualidade, ou a imagem da má qualidade, né, carrega a marca do produto, né? Agora, um exemplo bom, né? Quando a gente olha a marca Toyota, né? A gente sabe ou a gente tem a percepção de que o produto é de qualidade, né? Então, quando a Toyota ela lança, por exemplo, um carro novo, né? Mesmo sem conhecer esse carro novo, esse veículo novo, né? Eu já tenho a percepção que esse veículo é um veículo de qualidade, tá? Então, é isso que o Garvey chamou de qualidade percebida. Tá bom? Então eu dei um overview geral, né, uma noção geral, um contexto geral do que são, né, essas 8 dimensões de qualidade do Garvey, né? Tá? Agora vamos aprofundar um a um nessas dimensões, tá? Então, a primeira dimensão é a dimensão desempenho, né? Então, ele refere-se às características operacionais básicas do produto, né? Então, como eu disse, eficiência do carro, funcionamento perfeito do eletrodoméstico, né? Então mais uma vez, quando eu compro um carro 1.0, né? Eu estou comprando o carro pela economia, né? Então eu moro no centro da cidade, né? Pego muito trânsito, né? Então eu não quero que o carro ele seja um carro com muito consumo de combustível, né? Então se esse carro ele começa a consumir muito, né? Eu já começo a ter uma impressão de má qualidade desse produto. Tá? A gente vai ver daqui a pouco, né, que um outro guru da qualidade chamado Kano, né, ele atribuiu essas características básicas, né, à condição de satisfação mínima do consumidor, né? Então ele fala que o atendimento às condições básicas não aumenta a satisfação do consumidor, né? Mas o não atendimento às condições básicas traz insatisfação, tá? Então o que ele quer dizer, né? Ele quer dizer que quando eu ofereço, né, as condições básicas de um determinado produto ou de um determinado serviço, né? Nada mais é do que, visto pelo consumidor, a minha obrigação, tá? Então, por isso que atendimento às características básicas não traz satisfação, né? Só que o não atendimento traz insatisfação. O consumidor fica muito bravo, né? Fica muito insatisfeito com o produto, tá? Eletrodoméstico, quando eu compro um eletrodoméstico, eu quero que ele funcione, né, adequadamente, né? Se ele começa a apresentar problema, né, com relação ao funcionamento básico dele, né, eu começo também a ficar insatisfeito, tá? Então, a primeira condição de qualidade do produto é ele atender, né, aquilo que eu prometi ao meu consumidor, né, ao usuário daquele produto, aquele que vai comprar, né, que ele vai pagar pelo meu produto, tá? Depois, o Garvin coloca a segunda dimensão como características, né, que são as funções secundárias, né, do produto que suplementam o seu funcionamento básico, né? Então, por exemplo, mais uma vez, né, eu estou lá naquele exemplo do carro 1.0, tá? A gente sabe que, obviamente, que o carro 1.0 ele não tem a mesma potência, né, de um carro, por exemplo, um 3.0, né, tá? Mas por quê? Porque ele tem um rendimento melhor em termos de consumo de combustível, né? Tá? Só que eu também, né? Só que eu esperaria que, por exemplo, né? Que quando eu me deparasse numa ladeira, né? Muito íngreme, o carro ele subisse sem dificuldade, né? Então essa é uma função secundária, né?
potência, né, do carro na ladeira, né, que ele aumenta a minha satisfação, né? Então eu falo, poxa vida, eu comprei um carro 1.0, mas ele está subindo aquela ladeira super boa, né? Ou uma outra coisa, né? Normalmente carro 1.0, para quem já teve carro 1.0, sabe bem o que eu estou dizendo, né? Eu estou lá com o ar-condicionado ligado, né? Quando eu vejo uma ladeira muito íngreme, né? Normalmente o proprietário de carro 1.0 desliga, né? O ar-condicionado para que não haja perda de potência e o carro consiga subir a ladeira melhor, né? Então quando eu tenho um carro 1.0, né, que ele consegue subir a ladeira, né, sem desligar o ar-condicionado, isso me traz um aumento de satisfação, de qualidade pelo meu usuário, né, pelo consumidor daquele meu produto. Tá? Então, atendimento à característica secundária, né, potencializa, né, a satisfação do meu consumidor em relação às características primárias do produto, as características básicas do produto. Depois, o outro elemento é confiabilidade, né? Então, um produto é considerado confiável quando a probabilidade de dar defeito durante seu ciclo de vida é baixo, né? Então, mais uma vez, né? Quando eu compro, por exemplo, né, eu compro uma geladeira, né? Eu esperaria que essa geladeira, ela além de durar, né, que é o próximo elemento que a gente vê, que ela não apresentasse problemas, né, durante o seu ciclo de vida, né? Então, quando eu compro uma geladeira, eu não esperaria que ela desse nenhum problema nos próximos 5, 6 anos, por exemplo, né? Tá? Então, confiabilidade é a taxa de falha do produto ao longo do tempo, né? Eu dou um exemplo, né? Quando existia um fabricante, né, de eletroeletrônica aqui no Brasil, né, que ele veio lá dos Estados Unidos, né? Então, quando ele se instalou no Brasil, né, ele começou a vender produtos exatamente como ele vendia lá nos Estados Unidos, né? Esse fabricante ele se chamava Emerson, né? Tá? E tinha muito consumidor que quando comprava, por exemplo, um videocassete, né? Quando ele ligava o videocassete não funcionava, tá? Então, ou seja, então a taxa de falha, né, daquele produto ele era muito alta, tá? Eu tinha um amigo, né, que durante muito tempo ele trabalhou numa empresa que acho que vocês conhecem, né, que se chama Arno, né, tá? A Arno, a marca ainda existe, né, mas a empresa não, tá? E esse meu amigo, ele trabalhava justamente nessa área de confiabilidade da Arno, né? Então ele trabalhava na parte de desenvolvimento de produto, né? Então a função dele era testar, né, as batedeiras, os liquidificadores, os ferros de passar, né? Esses eletrodomésticos da Arno à exaustão, tá? Então ele colocava em condições extremas de trabalho e tudo mais, né? Para garantir que em condições normais, né, esse produto ele não falhasse, né? Depois ele foi trabalhar, por exemplo, na Polishop, né? A Polishop era uma empresa que ela importava muito produto lá da China, né? Tá? E ele tinha que testar, né, para saber se nas condições brasileiras, né, se o produto ele iria também ser confiável, né? E eu me lembro que ele dizia, por exemplo, né, que quando ele testava liquidificador, né? Ele colocava, por exemplo, produtos muito duros, né? Como por exemplo mandioca, para triturar no liquidificador, né? Porque ele sabia que se aquele produto ele não desse problema, né? Tá? Triturando a mandioca, né? Provavelmente em condições normais de uso, também aquele produto ele não iria falhar, tá? Um outro exemplo, eu trabalhei muitos anos na MAHLE, né, empresa que fabrica pistões automotivos, né, e era muito comum, né, na MAHLE, quando estava se desenvolvendo, né, um pistão novo, né, colocar o motor do veículo, né, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, para testar esse motor, né, sem parada, em condições de ladeira, em condições de descida, velocidades, né, e tudo mais, né, para assegurar que esse motor ele funcionasse ao longo da vida útil do produto, né? Então, esse motor ficava funcionando 6, 7 meses de uma maneira interrupta, né? E a cada, sei lá, a cada 10 mil quilômetros, né, se desmontava aquele motor, né, para verificar o desgaste dos componentes, né, em particular o pistão, né, para saber se o pistão ele continuava a cada 10 mil quilômetros, né, se ele continuava ainda apresentando
não desgaste, né? Ou desgaste mínimo, tá? O outro exemplo é conformidade, né? Como eu disse, refere-se ao grau que o produto está de acordo com os padrões especificados, né? Então, quando eu vendo um determinado produto, né, o meu manual de garantia é um contrato, né, tá? Então, tudo aquilo que está no manual que eu estou prometendo, né, no manual, eu tenho que cumprir, né? Assim como quando eu vendo um determinado produto, eu tenho que atender a quantidade estabelecida no contrato, né? Quando eu vendo um determinado produto, né, o valor, as dimensões, né? Também tem que estar ok, tá? Então, nessa dimensão da qualidade do Garvey, né, ele diz que o produto tem que atender, né, aquilo ao qual eu especifiquei naquele produto, né? As especificações naquele produto, aquilo que eu acordei com o meu consumidor que ele iria receber, tá? Conformidade está muito associada às questões básicas, né? Porque quando eu estabeleci as condições básicas, eu estabeleci baseado nesses padrões de especificação, né, que eu estou prometendo para o meu usuário, para o meu consumidor daquele produto, tá? Depois, o outro elemento é durabilidade, né? Refere-se à vida útil daquele produto, né? Ou seja, o uso proporcionado por um produto até que ele possa ser substituído por outro ou seja reparado, né? Então, nesse exemplo, na geladeira, né? Antigamente, quando eu comprava uma geladeira, né? Eu esperaria que aquela geladeira, né, ela trabalhasse sem problema nos próximos 20, 30 anos, né? Era muito comum, né? Hoje em dia, obviamente, a situação mudou, né? A situação mudou porque as tecnologias exigem, né, que os ciclos de vida de produtos sejam cada vez menores, né? Por conta de eu estar oferecendo tecnologias melhores e tudo mais, né? Tá? Então, hoje eu não esperaria que uma geladeira tivesse uma vida útil de 20 anos, né? Tá? Mas também eu não esperaria que eu comprasse a geladeira, né? E depois de 2 anos a geladeira quebrasse, tá? Então, durabilidade, né? É a duração do produto, a vida útil do produto, né? Em relação ao que eu estou prometendo, né? Para o meu consumidor. Né, tá? Mais uma vez, né? Obviamente que nós, como consumidores, quereríamos, né? Que esse produto durasse a vida inteira, né? Mas a realidade não é assim, tá? E quando a empresa define, né, a duração de um produto, ela define, né, baseado na expectativa do consumidor, né, e baseado, obviamente, no quanto que aquele consumidor está disposto a pagar, né, pelo preço final de um determinado produto, né? Então, muitas vezes, para que aquele produto ele dure mais, né? Normalmente eu preciso colocar componentes mais robustos e tudo mais, que obviamente encarece aquele produto, né? E muitas vezes não é aquilo que o cliente quer hoje em dia, né? Depois, como eu falei para vocês, né? Durante esses últimos anos, né? Nós temos percebido que muitas vezes o cliente ele decide, né? Pela compra de um determinado produto, não somente pela qualidade do produto, mas também pela qualidade do atendimento, né? Tanto no atendimento da venda, como no atendimento da pós-venda, né? Eu vou lá numa loja na Casa Bahia, né? Eu quero ser atendido por um vendedor que conheça o produto, né? Que consiga me dar detalhes desse produto, né? Consiga me tirar as dúvidas, né? Seja verdadeiro, né? Tá? Então esse atendimento é fundamental para mim definir se eu vou comprar um determinado liquidificador, né? Da Arno ou da Electrolux, né? Por exemplo, né? Tá? Ou mesmo no pós-venda, né? A gente percebe que muitas vezes a gente compra um determinado produto, né? E na hora da compra é as mil maravilhas, né? Só que quando eu tenho determinado problema, né? E vou recorrer à rede de assistência técnica, né? Eu percebo que aí eu comprei um produto meio que na furada, né? Tá? Um exemplo, por exemplo, né? São produtos importados, né? Que muitas vezes o consumidor, o fabricante, né? Ele traz esse produto, né? Um produto fabricado na China, né? Só que muitas vezes ele não se preocupa de trazer também ou de manter em estoque as peças de reposição, né? Então, quantas vezes nós não vemos aí na mídia, né? Clientes reclamando que compraram um veículo, né? E aí foram comprar uma peça de reposição, a peça não existia e tiveram que esperar 4, 5 meses pela peça de reposição, tá? Então, atendimento hoje, né, é uma questão também crucial, né? E é uma questão também adicional, né, que agrega, né,
a qualidade do produto ou a qualidade do serviço, né? Tá? O outro elemento que o Garvin traz é o elemento estética, né? Então, refere-se ao julgamento pessoal e ao reflexo das preferências individuais, né? Então, exemplo, sabor, cor, som, tato, cheiro, aparência, né? Ou seja, atributos que satisfaçam o cliente, né? Então, por exemplo, então muitas vezes eu compro um determinado veículo, né? E não quero que haja nenhuma danificação, por exemplo, no painel, né? Porque quando eu entro no veículo, a primeira coisa que eu vejo é o painel, né? Então, se eu vejo o painel riscado, né, já me dá uma insatisfação, né? O vendedor ou fabricante pode até falar que aquele risco, né, não vai afetar em nenhuma maneira o funcionamento do veículo, né? Mas eu, olhando aquele produto, eu já fico insatisfeito se a estética daquele produto ele não tiver ok, tá? Então eu compro um determinado produto, por exemplo, ele começa a dar um cheiro meio engraçado, né? Eu compro um alimento, ele começa a dar um cheiro estranho, né? Vou lá no aonde eu comprei, no mercado que eu comprei, né? Ou recorro ao fabricante, ele fala, não, isso aí é um cheiro normal, né? Tá? Mas aí me incomoda, né? A satisfação, né? Em relação àquele produto, em relação à estética, né? Acaba sendo comprometida, né? Então, estética também para determinados produtos é importante, para outros não, né? Tá? Mas para aqueles produtos que a estética é importante, né? O fabricante, aquele que vende o produto, tem que realmente garantir que a estética esteja de acordo com a satisfação e a expectativa do consumidor, tá? E depois, por último, a qualidade percebida, né? Que é baseada justamente nessa opinião do cliente, né? Naquilo que a marca carrega, né? Então nesse exemplo que nós demos, né? Quando eu compro um carro Toyota, né? Eu tenho em mente, né? Que o carro Toyota é um carro de qualidade, né? Tá? Eu não poderia esperar, né? Que a Toyota lançasse um carro de má qualidade, né? Tá? Então isso é importante, né? Porque quando eu vou comprar um determinado produto, né? Né? A marca do produto me traz uma referência de qualidade. Então, muitas vezes eu decido pela compra do produto, né? Muitas vezes sem conhecer o produto, mas pela marca, né? Então, muitas vezes eu não conheço esse carro novo aí da Toyota, né? Mas compro porque ele é bom, né? Quando a Apple ela lança uma nova versão, né? Do iPhone, muitas vezes eu não espero, né? As pessoas comprarem para saber se o produto é bom ou não, né? Se a Apple está lançando, eu já estou assumindo, né? Que aquela nova versão daquele iPhone, ele é um produto de qualidade, né? Então, a qualidade percebida carrega, né? Um pouco dessa qualidade da marca, né? O que que a marca ela carrega em relação ao produto, né? Tem um vídeo, né? Que eu sempre mostro nas minhas aulas, né? Que é um vídeo da Toyota lá nos anos 80, né? Quando a Toyota queria entrar no mercado americano, né? A Toyota lançou um comercial, né? Que ele mostra, por exemplo, ele mostra um carro quebrado, né? Tá? Uma mulher super bonita, né? Perto do carro, né? E ele mostra um outro veículo, ele vindo, né? Pela rodovia, né? E a uns 200 metros, né? Ele olha aquele carro quebrado, né? E à medida em que ele se aproxima do carro, né? Chega um momento que o motorista ele acelera e vai embora, né? E aí o passageiro que estava do lado, né, pergunta para ele, mas por que que você fugiu, né? Por que que você acelerou ao invés de pararmos e ajudarmos aquela mulher, né? Ele falou, olha, quando eu me aproximei e vi, né, que o carro era Toyota, né? Eu percebi que isso era uma tentativa de assalto, né? E ele falou, mas por quê? Uma coisa simples, né? Porque carro Toyota não quebra, né? Tá? Então, ou seja, ele fez uma alusão, né? Da qualidade da Toyota, né? Então, que aquele carro que quebrado, né? Nunca poderia ser Toyota, né? Porque o carro Toyota não quebra, né? Veja a associação, né? Que a Toyota fez, né? Para poder dar essa imagem ou reforçar essa imagem que ela traz, né? De um produto de qualidade, produto durável, né? Produto confiável, né? O importante, né? E aí voltando um pouco, né?
nas dimensões da qualidade do Garvey, né? É importante que a gente entenda, né? Que nenhuma dessas dimensões da qualidade, né, que o Garvin colocou, né, desempenho, características, conformidade, confiabilidade, durabilidade, atendimento, estética e qualidade percebida, pode ser olhado de uma maneira isolada. Né, tá? Então eu preciso ter desempenho, preciso ter características suplementares, preciso ter conformidade, preciso ter confiabilidade, né? A durabilidade do meu produto tem que ser de acordo com o prometido, né? O atendimento nas minhas revendas, no pós-venda, tem que ser adequado, né? Para aquelas peças de estética, né? Precisa também atender às necessidades do meu consumidor, né? E eu preciso carregar, né, com essa qualidade percebida, né, ao vender o meu produto ou ao oferecer esse meu serviço, tá? E uma outra coisa que a gente vai associar daqui a pouco com o modelo do Cano, né, é que para determinados produtos, né, ou determinados serviços, né, uma dimensão ou outra do Garvin é mais importante do que outra, né? Então, por exemplo, então para peças que elas são para produtos que têm aparência, né? Por exemplo, estética é importante, né? Para produtos que não têm aparência, por exemplo, uma peça que fica dentro do motor do veículo, né? Talvez essa dimensão estética não seja importante, né? Mas talvez a dimensão desempenho seja importante. Quando eu estou lá com o meu carro 1.0, né? Desempenho importante, mas também eu quero algumas características suplementares, né? Que adicionem valor às características básicas do meu produto, né? Tá? Então, ou seja, então a decisão, né? Dessas características, dessas dimensões da qualidade do Garvey, né? Para aumentar a satisfação do meu consumidor, né? É com relação à empresa que está oferecendo aquele produto, aquele serviço, né? E principalmente no entendimento do seu consumidor, no atendimento do usuário daquele produto ou usuário daquele serviço, né? Tá? E aí é por isso que eu trago, né, agora, né, um outro elemento, né, que é exatamente, né, o modelo de Kano, né? O Kano ele foi um estudioso japonês, né, que ele dividiu, né, antes de conhecer, né, as dimensões da qualidade do Garvin, né, o Kano ele falou o seguinte, olha, tem características, né, que eu ofereço num determinado produto, né, ou um determinado serviço, né, que adicionam mais valor menos valor, né? E aquilo que o cliente, né? O usuário do produto valoriza mais ou valoriza menos, tá? E aí ele dividiu essas características do produto, né? Em basicamente três dimensões, tá? Então ele dividiu naquilo que o cliente espera daquele produto, né? Fazendo uma analogia as dimensões da qualidade do Garvin, né? São as características básicas do produto, né? Então é essa curvazinha aqui no final, né? Que o Cano ele demonstra, tá? Se eu olhar, né? Esse gráfico de satisfação, né? Que ele coloca um eixo coordenado, né? Para cima satisfação, para baixo insatisfação, né? Para o lado performance maior ou menor, né? Tá? Se a gente percebe essa curva aqui, a gente percebe que essa curva ela não vai para cima, né? Então, o que significa? Significa que o atendimento às condições básicas do produto não aumenta a satisfação. Porém, perceba o seguinte, ó, cada vez que o desempenho da característica básica vai diminuindo a performance, o nível de satisfação ele vai caindo, ó, tá? Então, o que significa? Significa que as condições básicas do produto, né? Atendimento às condições básicas não aumenta a satisfação, tá? Só que o não atendimento começa a diminuir a satisfação do meu cliente, tá? Então, aquilo que o Garvin já dizia, né? O Cano ele provou cientificamente, tá? Então, através de pesquisa, né, ele comprovou que atendimento às características básicas de um determinado produto não aumenta a satisfação do cliente. Só que o não atendimento diminui a satisfação do cliente. Depois, uma outra dimensão que o Cano coloca é o que ele chama de desempenho, tá? Ou qualidade desejada, né? Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui, ó, é uma reta, né? É uma reta positiva, né? E a reta positiva significa que quanto mais, melhor,
né? Então significa o quê, né? Que quanto mais eu entrego, né? Então, por exemplo, naquele exemplo do carro 1.0, tá? Quanto maior facilidade esse carro zero tem, né? De subir a ladeira, né? Sem desligar, por exemplo, o ar-condicionado, quanto mais facilidade eu tenho, maior é a satisfação do meu consumidor, tá? Vou dar um outro exemplo, né? Eu tinha um Ford modelo K, né, 1.0, e troquei por um Hyundai HB20 1.0, tá? Eu não esperaria, né, por exemplo, né, que esse carro, né, ele tivesse, por exemplo, o desempenho que ele tem na estrada, né? Ele tem um desempenho muito melhor do que o Ford Ka, tá? Com um consumo menor, né? Então isso me trouxe uma satisfação muito grande. Eu não esperaria aquele desempenho de um carro 1.0, tá? Mas com o desempenho isso me trouxe uma maior satisfação, tá? Então quanto mais eu ofereço, melhor, né? Tá? E depois o Garvey, né, o Cano, né, ele trouxe uma outra dimensão, que é o que ele chamou de qualidade, de excitação, tá? Então significa que o quê? É aquilo que eu não espero, né, de um determinado produto ou de determinado serviço e que traz o que o Cano chama de efeito wall, né, tá? Então aí eu vou dar um outro exemplo, que é esse mesmo exemplo aí da Hyundai, né? Então, quando eu comprei esse carro, né, eu não esperaria, por exemplo, né, que ele tivesse um sistema de levantamento automático de vidro quando eu fechasse o carro, né? Mas ele veio com essa característica, né? Com esse adicional, né? Isso me trouxe um efeito wow, né? Porque eu falei, poxa, eu estou pagando um carro 1.0, né? E ele me veio com uma característica que normalmente ele tem em carros mais sofisticados, né? E isso me trouxe aquele efeito de surpresa, né? Aquele efeito wow, né? Uma outra coisa, eu compro um carro 1.0, não esperaria que ele tivesse ar-condicionado, né? Por um determinado valor, né? E aí um fabricante oferece pelo mesmo valor, né? Um carro 1.0 com ar-condicionado, né? Tá? Ou, por exemplo, né? O fabricante ele oferece 5 anos de garantia, né? Sendo que os demais fabricantes me oferecem 3 anos de garantia, tá? Então isso me dá aquele efeito de surpresa, né? Aquele efeito wow, opa, eu não esperava aquilo daquele produto. Isso me traz um aumento de satisfação, tá? O grande desafio das empresas, né, é exatamente balancear aquilo que eles colocam de valor no produto, né, sem encarecer aquilo que o cliente não está disposto a pagar, tá? Então, esse modelo do cano, né, ele é muito utilizado pelas empresas, né, para olhar o seu produto ou o seu serviço, né, e verificar que características estão enquadradas em características básicas, né? Então, essas características que são enquadradas pelo consumidor, né, em características básicas, essa eu não posso deixar de oferecer, né? E nem posso falhar, tá? Isso vai trazer o mínimo de satisfação, né, que o cliente quer, tá? Aquelas características, né, que o cliente coloca de desempenho, tá? Aí eu tenho que olhar o mercado, né? Tem que olhar o mercado, tem que olhar meus consumidores, tem que olhar o meu custo, né, tá? E saber o que eu devo colocar, né, sem encarecer o produto, né, e que me causa uma diferenciação em relação à minha concorrência, tá? E o terceiro elemento, que é o efeito wall, né, é tudo aquilo que eu posso colocar de adição ao meu produto que cause, né, esse efeito wall no meu cliente, né, e que ele esteja disposto, né, a pagar por aquele a mais, né, que eu estou oferecendo. Então, quando eu consigo separar, né, o que é básico e o que é desempenho e o que é características de excitação, eu consigo, né, fazer com que eu tenha um produto exatamente de acordo com o que o cliente ele quer, tá? Porque muitas vezes as empresas, né, elas colocam uma série de serviços, né, que adiciona custo ao produto, né, que o cliente não dá valor, né? E é somente custo.
Por um outro lado, ela não coloca algumas características básicas, né? Que o cliente fala, poxa vida, por que que esse produto não tem isso? Tá? Então, muitas vezes eu coloco uma característica que o cliente não valoriza e não coloco aquilo que ele acha básico, né? Tá? Então, esse modelo de qualidade do Cano, né? Ele ajuda as empresas, né? A dimensionarem ou a projetarem, né? Ou a desenvolverem os produtos, né? De acordo especificamente com as necessidades e as expectativas desse próprio consumidor, né? Desse próprio usuário, é, dessa própria pessoa que vai pagar, né? Que vai utilizar esse produto, tá bom? Tá? Então, muito bem, gente, muito bem. Novamente, né? Agradeço a vocês, né? Agradeço pela paciência, pela compreensão, né? Tá? E nos vemos em breve aí na nossa próxima aula online, tá bom? Tá? Então, novamente agradeço, obrigado e até logo.